Apresentamos Conan o Bárbaro em O Apostador. A sorte é uma dama, difícil de agradar. Conto escrito por Will Lucena. No coração sombrio de Shadizar, a cidade das últimas ilusões, Conan se encontra no fundo de um poço de desespero, o covil dos devedores. Ali, onde a luz da fortuna nunca brilha, aqueles que desafiaram os caprichos da sorte encontram seu último palco. Conan, porém, não era homem de se curvar a fatos ou deuses. Seus olhos gélidos fixaram-se na monstruosidade à sua frente, uma visão que teria paralisado até os mais endurecidos. Ali estava o algoz daqueles que haviam ousado brincar com a sorte, uma criatura saída das profundezas de algum pesadelo, um predador forjado para cobrar o preço do fracasso. Mas Conan não era um joguete do destino. Ele havia aceitado um trabalho, e sua honra não permitia que terminasse assim. "Venha, besta infernal!" rugiu o cimério, sua voz ressoando como o trovão. "Esses chacais que urram nas sombras verão hoje um espetáculo digno de lendas." O monstro avançou com uma fúria animalesca, seus rugidos reverberando pelas paredes do poço. Era um ser de fome insaciável, alimentado por ossos e carne de desafortunados. O chão sob os pés de Conan estava saturado com os restos das incontáveis vítimas que haviam precedido o bárbaro. Mas Conan não era como os outros. Ele era uma tempestade viva, um açoite de morte e vingança. Com um grito que invocava o nome de Crom, não em súplica, mas em desafio, o cimério lançou-se contra a besta. A lâmina de sua espada riscou o ar, encontrando a carne dura como pedra da criatura. O monstro rugiu de dor, um som gutural que reverberou como um trovão no abismo. Pela primeira vez, a fera provou o gosto de sua própria mortalidade. "Sim, Uri, maldito!" bradou Conan. "Hoje você conhecerá a fúria da Ciméria." A batalha se desenrolava como uma dança brutal. A criatura, imensa e poderosa, avançava com garras que rasgavam o ar e tentáculos que esmagavam tudo em seu caminho. Conan, rápido como o vento e feroz como uma tempestade, desviava e atacava, cada golpe de sua espada cravando-se mais fundo na carne ensanguentada do monstro. Quando a criatura finalmente o agarrou, sua força esmagadora era suficiente para partir um homem comum ao meio. Mas Conan não era comum. Ele era forjado nos campos de batalha, endurecido pela luta e alimentado por um ódio feroz. Com um rosnado, o cimério cravou sua lâmina profundamente no braço da criatura, um golpe que fez o sangue jorrar como um rio rubro. O monstro urrou em agonia, e o povo nas galerias, sedento por dor e espetáculo, gritou ainda mais alto. Mas para Conan, o rugir da multidão era insignificante. Ele sabia que não havia espaço para falhas. Ali, naquele covil de morte, a única coisa que importava era sobreviver. E ele não apenas sobreviveria, ele triunfaria. Maldito hálito podre. O odor que saía das mandíbulas da besta era um fedor de morte. Mas Conan, com os dentes cerrados, desferia golpes cada vez mais profundos contra a pele resistente do monstro. Contudo, mesmo para o filho da Ciméria, o destino raramente tomava um caminho fácil. Em um grito que ecoou como trovão por aquele antro de condenação, a criatura colérica envolveu Conan em suas garras e o lançou com uma força descomunal contra as grades de ferro que cercavam o poço. O impacto foi como o rugido de uma tempestade, fazendo o chão acima estremecer e silenciando momentaneamente a turba de chacais sedentos por carnificina. Os rostos ávidos que observavam da galeria se contorceram em sorrisos de escárnio. "Está acabado", murmurou um dos algozes, com uma satisfação sombria no olhar. "Ninguém escapa de nosso cobrador de dívidas." Mas Conan
nunca fora um homem comum, e hoje não seria exceção. O gigante respirava com esforço. Sua pata dilacerada jorrava sangue sobre o chão coberto de ossos, mas ainda assim avançava hesitante. Talvez um instinto primitivo, muito além da compreensão humana, sussurrasse à besta que o homem caído à sua frente não era uma presa comum. Era o arauto do caos, a tempestade que engoliria tronos e reinos. Com olhos semicerrados e a mandíbula pronta para dilacerar o homem caído à sua frente, Conan abriu os olhos, a dor incendiando seu corpo. Num movimento súbito e letal, sua lâmina desceu com uma precisão inigualável, perfurando o crânio espesso da criatura. A ponta de aço se enterrou fundo, alcançando o cérebro da besta, que soltou um urro grotesco antes de cambalear para o lado e tombar pesadamente. Acima, o clamor da multidão se transformou em um silêncio atônito. Os chacais não acreditavam no que viam. Um monstro que havia ceifado dezenas de desafortunados estava agora morto aos pés de um homem. Chorem por seus deuses patéticos, cães miseráveis, vociferou Conan, sua voz como o brado de uma tempestade. Hoje Conan da Ciméria ceifará mais do que vidas. Eu trarei o caos a esse covil de traidores. E então, como se os próprios deuses respondessem à sua fúria, as tochas ao redor do poço se apagaram de uma só vez. No breu que se seguiu, a esmeralda colossal ao centro do antro começou a pulsar, sua luz verde crescendo em intensidade até que parecia incendiar o ar. O brilho era de tal modo que feria os olhos, mas sua verdadeira força estava em algo mais profundo. Onde a luz tocava, a loucura crescia como uma erva daninha. As risadas e gritos na galeria rapidamente se transformaram em urros de terror e fúria descontrolada. Homens sacavam armas e se voltavam uns contra os outros, golpeando com selvageria indiscriminada. Aproveitando o caos, Conan ergueu-se sobre o cadáver da criatura, apoiando-se nos ferros da grade. Suas mãos de batalhas encontraram apoio firme, e ele escalou com a força e agilidade de um lobo escalando uma montanha. Seus olhos não verão a luz do dia, cães miseráveis, bradou ele enquanto subia. Nem rei, nem Deus me deterão nesta noite amaldiçoada. Enganando a própria morte, Conan rompeu as grades com um rugido primal, sua força desafiando qualquer limite imposto pela carne humana. Sangue e o brilho intenso da esmeralda dominaram a visão ao seu redor, enquanto ele se movia como uma tempestade encarnada, cortando através dos desgraçados que se trucidavam sem razão aparente. O ar estava impregnado de magia, um cheiro que Conan conhecia bem, azedo, quase metálico, como o fedor de um relâmpago que acabara de tocar a terra. Ele sabia que a loucura que consumia aquele lugar tinha origem em algum poder sombrio. A matança era desordenada e selvagem. Todos contra todos. Uma carnificina que seguia o ritmo insano da luz esverdeada que pulsava cada vez mais forte. Então, veio a culminação. A luz da esmeralda se intensificou até que não se podia mais suportar olhá-la. Onde tocava, não deixava nada além de morte. Era como se a própria essência da vida fosse sugada do ar. E então, repentinamente, o caos desmoronou em silêncio. A luz sumiu, substituída por um breu absoluto que parecia engolir até mesmo o som. No meio daquela escuridão, o porteiro, o mesmo que havia permitido Conan adentrar naquele inferno, acendeu um lampião. Sua luz tremulante revelou o rastro de destruição, corpos amontoados, paredes manchadas de sangue e, no centro de tudo,
Conan, um espectro vingador de aço e fúria. Maldito Cimério! Rosnou o homem, sua voz carregada de ódio e medo. Nunca deveria ter deixado você entrar aqui. Conan avançou como um lobo faminto, seus olhos brilhando com uma luz própria na penumbra. Tarde demais para arrependimentos, verme. A dívida será paga e o aço hircaniano cobrará o preço. O grito do porteiro ecoou, mas foi breve. A lâmina de Conan o silenciou, cortando não apenas carne, mas o orgulho e a arrogância que aquele covil de degenerados simbolizava. O Cimério virou-se, seus olhos avaliando o que restara. Um fosso de ganância e egoísmo, agora transformado em um monumento à ruína. Chamas começaram a lamber as paredes, rápidas demais para serem naturais. Apenas a magia podia fazer algo queimar com tamanha ferocidade. Conan abriu caminho através das chamas, sua espada ainda gotejando o sangue daqueles que ousaram cruzar seu caminho. No último instante, ele saltou para fora do inferno, pousando com a graça brutal de um leopardo em meio às ruas escuras de Shadizar. O cheiro de fumaça se misturava ao aroma familiar que invadiu suas narinas, uma fragrância doce e exótica que ele reconheceu imediatamente. Seus olhos buscaram e encontraram a silhueta de uma mulher, seu corpo esbelto, envolto em sombras, mas seus olhos verdes brilhando como duas gemas vivas. Foi você quem fez isso? Perguntou Conan, sua voz forte, mas carregada de suspeita e tensão. A mulher sorriu, um sorriso tão enigmático quanto perigoso, capaz de levar homens ao êxtase ou à loucura. Sua pele escura, brilhante como ébano polido, reluzia sob a luz das estrelas. Quem mais poderia? Conan da Ciméria, respondeu ela, sua voz suave como o veludo, mas afiada como uma lâmina. Tudo foi exatamente como planejei. A luz esmeralda envolveu Conan novamente, como se o cosmos estivesse desvelando segredos antigos e insondáveis. Ele viu flashes de tudo o que ocorrera desde que pisara em Shadizar. Encontros, batalhas e traições. Cada momento parecia se encaixar em um padrão maior, um quebra-cabeça cujas peças eram movidas por mãos invisíveis. A mulher de olhos verdes aproximou-se, sua presença irradiando um poder sobrenatural. Eu mandei os assassinos atrás de Maraldos, disse ela, sua voz ecoando em sua mente. Fiz isso para que você o salvasse e se tornasse seu guarda-costas. Foi necessário para trazer você para o centro do meu jogo. Conan rangeu os dentes, a compreensão atingindo-o como um golpe. Eu fui manipulado, um peão em seu tabuleiro. Ela riu suavemente, um som que era ao mesmo tempo fascinante e perturbador. Peão perfeito nas mãos dos deuses, disse ela, segurando a joia esmeralda em sua mão. Você me enganou e destruiu aquele lugar amaldiçoado. Para quê? Rosnou Conan, sua mão instintivamente indo para o punho de sua espada. Além de bruxa, és uma ladra, mulher. Ela inclinou a cabeça, seus olhos brilhando com algo além da compreensão humana. Ladra? Não, Conan. Você não entende o jogo maior. Eu sou uma jogadora, e você, apenas um homem simples do norte, destemido, mas cego para o que realmente importa. Antes que ele pudesse responder, ela esmagou a joia esmeralda em sua mão. A pedra explodiu em fragmentos brilhantes, liberando uma energia que parecia dobrar o tecido do mundo ao redor. O ar girou violentamente e uma gargalhada reverberou como o trovão de um deus distante. Conan cambaleou, tentando manter-se de pé contra a força invisível que o empurrava.
Ele olhou para a mulher, que agora parecia envolta em uma luz divina. Não era mais apenas uma mulher. Era uma deusa, a deusa da sorte e do destino. A luz ofuscante forçou Conan a se ajoelhar, não por reverência, mas pela simples impossibilidade de resistir ao poder que emanava dela. Sua voz ressoou em sua mente, cada palavra gravando-se profundamente. Hoje você é um peão, Conan, mas não para sempre. Com isso, a luz se dissipou, e ela desapareceu como uma miragem, deixando Conan sozinho sob o céu escuro de Shadizar. O cimério levantou-se, ajustando sua espada na cintura. A frustração misturava-se à compreensão. Ele havia sido usado, mas a promessa daquela voz ressoava em seus pensamentos. Conan caminhou pelas ruas escuras da cidade, a certeza queimando em seu peito. Seu futuro guardava histórias que nenhum homem jamais vivera. Ele, o filho da Ciméria, estava destinado a trilhar caminhos que levariam seu nome a ser sussurrado em admiração e temor até os confins do mundo. Traz o som dos ancestrais. Entre o clamor do aço e o escrito no ar, nasceu um guerreiro cimério, filho da Ciméria, da neve e do aço, da chama que arde em meio ao sangue no chão. Sólida forjada na guerra e na dor, Conan é o nome da lenda. Sua mãe em batalha com a espada na mão, com olhos de fogo o menino respira. Na Ciméria se vive pra nunca cair. Conan, na lenda. Sua mãe em batalha com a espada na mão, com olhos de fogo o menino respira. Na Ciméria se vive pra nunca cair. A vida é arrancada dos braços da morte, cada passo na terra esculpido em aço e sorte. Do céu cinzento ao campo de dor, nasce o guerreiro, o homem, filho da Ciméria, da neve e do aço, da chama que arde em meio ao sangue no chão. Sólida forjada na guerra e na dor, Conan é o nome da lenda. Ele veio ao mundo como faísca, e um dia seu nome o mundo vai cantar. Filho da Ciméria se erguendo nas sombras das montanhas, seu lar, seu altar. Ele veio ao mundo como faísca, e um dia seu nome no mundo vai cantar. Filho da Ciméria, se erguendo nas sombras das montanhas, seu lar, seu altar. Oh, oh.